Olá, tudo bem? Que alegria poder estar passando para esse contato com você que acompanha o nosso trabalho pelo nosso canal Fica Dica no YouTube. E passando sempre para novas apresentações e novos temas no nosso canal. Tenho a alegria de apresentar a professora Remédios. Ela vem com uma fala muito interessante sobre a psicopedagogia. É uma fala bem-vinda no âmbito da educação para alunos, pais de alunos, professores. A psicopedagogia tem um papel interessantíssimo na prática docente, na prática educacional. Mas essa questão eu deixo para ela discutir com nossos internautas com a sua fala. Não esqueça, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei no nosso canal, comente as nossas participações e deixe comentários sobre temas possíveis que nós possamos estar trabalhando aqui no nosso canal, pensando em você e para você. Tudo bem? Fica com Deus. Sou professora Remédios Barreto, psicopedagoga com graduação em pedagogia. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre essa área do conhecimento, a psicopedagogia. Por que é importante a gente vir conversar sobre essa área do conhecimento? Porque é uma área que exige de nós o conhecimento de outros saberes. Não só o que emerge a própria palavra, psicopedagogia, que é a área da pedagogia e da psicologia. Mas também nós precisamos entender outras áreas do conhecimento. Por isso aqui nós precisamos compreender a multidisciplinaridade. Porque dentro desse olhar multidisciplinar, nós precisamos compreender um pouco da antropologia, da filosofia, da pedagogia, da psicologia, da fonoaudiologia, da neurologia. São áreas que são fundamentais para o nosso conhecimento. A gente precisa entender muito, há muito saber sobre esta área e a importância da mesma e as possibilidades de atuação desse profissional na sua formação. Para que vocês entendam melhor, eu vou começar mesmo aqui no Brasil. Em 1970, nós tivemos um número muito grande do fracasso escolar. As próprias estatísticas já nos falavam isso. E a partir daí, onde houve a necessidade, através de estudiosos e outros mais, para apresentar especialização na área da psicopedagogia. No Brasil, ou seja, foram idealizados essa complementação dentro dessa formação para pedagogos, psicólogos, para minimizar os grandes problemas que eram apresentados no cenário educacional. Por quê? O psicopedagogo ele precisa compreender, dentro desse sujeito que aprende, essa complexidade que envolve o conhecimento. Dentro dessa complexidade, nós precisamos entender como esse sujeito aprende, os problemas de ordens culturais, de ordem familiares, de ordem comportamentais, mesmo sabendo que quando se fala de comportamento, se fala da área da psicologia. O psicopedagogo ele não é psicólogo, mas ele precisa entender dessas áreas do conhecimento para que nós possamos, dentro do nosso fazer, atingir os nossos objetivos, que é justamente esse, entender todo o processo que leva o ser humano a assimilar e construir o conhecimento. O psicopedagogo, ele é especialista em aprendizagem humana. E quando esse sujeito não aprende, aí nós precisamos entender o que leva a não esta aprendizagem. E é a partir daí que nós procuramos
entender e fazer uma investigação dentro dessa complexidade desse sujeito. Sabemos que todo ser humano ele é único no sentido bio e psíquico, mas existe uma complexidade que envolve esse sujeito. É a família, é a escola, tem os problemas neurológicos, tem os problemas psicológicos, tem os problemas ambientais, tem os problemas sociais, tem os problemas culturais. E o que fazer? A psicopedagogia, ela tem as áreas de atuação, que é na área clínica, na área institucional, na área empresarial e na área hospitalar. Ah, professora Remédios, então eu como psicopedagoga, eu preciso fazer a formação em todas essas áreas, ou seja, a especialização em todas essas áreas? Não, você é um psicopedagogo, você tem que ter esta área do conhecimento na tua certificação, no mínimo a carga horária de 620, 700 horas. E a partir daí você vai fazer a sua formação dentro dessas áreas do conhecimento, para que você entenda cada demanda desse fazer. Na área institucional, o psicopedagogo ele tem um trabalho preventivo e interventivo. E na área clínica ele tem um trabalho terapêutico, é onde ele vai lidar com essa demanda, que são as queixas que chegam pela família, e tentar entender esse sujeito dentro dessa sua complexidade. Como ele aprende? Como é a relação dele na escola? Como é que se acontece esse processo da aprendizagem? Aí é onde entra as questões também da gente entender o que é dificuldades de aprendizagem. A partir daí, a gente vai começar a desenvolver o olhar psicopedagógico. Nem sempre uma criança que apresenta uma dificuldade de aprendizagem nessas habilidades, necessariamente ele tem um problema de ordem neurológica. Aí ele pode estar apresentando problemas que envolvem relação de vínculo, pode ser a metodologia, pode ser essa relação dele com a escola, com os seus pares. Então, o profissional da psicopedagogia, ele precisa entender essa complexidade desses sujeitos. A partir daí, o psicopedagogo ele não pode se limitar apenas nessa sua certificação. Ele precisa ampliar esse conhecimento, porque a partir daí ele vai ter outras áreas para compreender melhor. Hoje nós sabemos que a neurociência está aí, dentro do cenário educacional. Por quê? Porque a neurociência nos faz compreender vários fatores para esta não aprendizagem, não só no sentido pedagógico, mas também dentro de outras áreas. Esse sujeito que pode apresentar demandas de dislexia, descalculia, disfemia, transtornos de aprendizagem. Então, nós precisamos compreender tudo isso para que o fazer psicopedagógico ele se envolva. Quando eu falei para vocês que em 1970 o cenário brasileiro no campo educacional houve a necessidade do psicopedagogo estar muito mais próximo dessas áreas, né, desse campo do conhecimento, escolas, instituições. Por quê? Porque a evasão escolar ela foi muito visível. Então, as estatísticas educacionais ficaram sem entender o porquê de tudo isso. E a partir daí, com esse profissional que já veio de estudos, de formações, desde a França, veio com grandes estudiosos que veio somar dentro desse nosso saber. Temos grande contribuição de Alicia Fernandes, Nádia Bossa aqui no Brasil. Então a gente viu que muitas questões voltadas mesmo às questões sociais, às questões
de vínculos familiares, as questões de condições sociais de escolha. Não só a evasão se dava por uma dificuldade pedagógica, mas por outras dificuldades que isso implicava na não permanência no cenário educativo. Então, nós psicopedagogos precisamos estar preparados com uma relação dessas áreas, desses saberes, de um olhar multidisciplinar, para que a gente tenha autonomia de ter um olhar e uma escuta eficaz para o processo de ensino-aprendizagem, para que realmente esta inclusão aconteça. Incluir é agregar, incluir é perceber, incluir é analisar e direcionar o melhor caminho, o melhor meio para que esse sujeito adquira sua autonomia, sua autoconfiança para esse saber. Esta é a minha contribuição nesse momento. Em outros momentos nós estaremos aqui conversando com outros temas e até mesmo com toda essa caminhada da psicopedagogia. O meu abraço para vocês e muito obrigada.